Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Amor, Imbatível Amor. Nós estamos no capítulo que trata dos transtornos contemporâneos, no recorte Perda do Si. O ser humano é, na sua essência, um animal social, programado para viver em grupo, via qual mais facilmente desenvolve sentimento, transforma o instinto primitivo em razão, ascendendo emocionalmente até atingir patamar intuitivo. Não obstante a herança ancestral de exclusiva vinculação com a espécie, mantém em alguma faixa da experiência humana com a reação agressiva, em referência aos demais membros do populacho. Então, a benfeitora vai trazer que somos, na nossa essência, sociais. Fôramos programados para viver em grupo, através do qual mais facilmente desenvolvemos sentimentos, transformando o instinto primitivo em razão, ascendendo emocionalmente, até atingir patamar intuitivo. Nesse sentido que, não obstante a herança ancestral de exclusiva vinculação com a espécie, mantém-nos em algumas faixas de experiência humana com reações agressivas em referência aos demais membros do povaléu. Essa conduta atávica perturbadora se desenvolve como individualismo, que nos isola da comunidade, empurrando-nos para a vivência de conduta alienada e estranha. Nesse sentido que ela vai trazer que, em outras vezes, visando fugir esse comportamento, perseguimos o sucesso com avidez tormentosa, nele colocando todas as nossas aspirações. Quando isso ocorre, não possuindo resistência moral e desenvolvimento, nem maturidade psicológica, torna-se massificado pela conquista tecnológica, pela mídia insensível, desaparecendo no volume social, confundido com todo, sem instância de iniciativa pessoal, de autorrealização, de identificação de objetivo essencial da existência humana, ocorrendo-nos a perda do si. Então, ela vai trazer que, isso ocorrendo, o indivíduo não possuindo essa resistência moral em desenvolvimento, nem essa maturidade psíquica, tornar-se-á massificado pela conquista tecnológica, pela insensível mídia, desaparecendo no volume populástico, confundido com todo, sem instância de própria iniciativa, de autorrealização, de identificação do objetivo essencial do nosso existir, ocorrendo-nos a perda do si. As suas são aspirações e gostos gerais, por sentir-se esmagado pela propaganda que o aturde, quanto mais ele a consome. Então, ela vai trazer que existe aí esse gosto e aspiração geral, porque o indivíduo se sente tratorado, esmagado pela propaganda que o aturde, quanto mais ele a consome. Porque desidentificado com si, sem opção, o ego atormentado e inseguro sucumbe pela indiferença, ao assumir atitude excêntrica, como necessidade de autoafirmação. Então, ela vai trazer que o fato de desidentificar com si tira a opção do ser. O ego inseguro atormentado sucumbirá pela indiferença ao assumir uma atitude excêntrica, como necessidade de se autoafirmar. A sua definição pessoal se fará arrogante nessa busca, com peculiaridade que chama atenção e provoca comentário. Sua conduta, indumentária, aparência e gesto mascara a timidez e a importância emocional de que se sente vítima, numa forma de agressão ao sistema, ao qual não se impõe, por não ter se imposto, e que lhe torna a realização pessoal tormentosa. Então, ela vai trazer que essa conduta, aparência, indumentária, exterioridade, que é transitório, quimérico, e gestos do ser mascararão uma timidez, uma importância emocional de que se sente vítima, numa forma de agressão ao sistema,
ao qual não se impôs e que se lhe torna a realização pessoal tormentosa. A falta de individualidade é compensada pela explosão do ego que aturde. Nesse sentido, que a benfeitora diz que o indivíduo nessa situação tem medo de convivência social. Quando forma o seu grupo, é para esconder-se, chocar o populacho em geral. Então, ela vai trazer que, nesse areal, o indivíduo teme a convivência social e, quando forma seu grupo, é para esconder-se e chocar o populacho em geral. Trata-se de alguém enfermo normalmente. Além de conflito psíquico que o assalta, sofre de distúrbios outros fisiológicos, especialmente na área do sexo, na qual somatiza inquietação, mascarando-se para negar a dificuldade e chamar a atenção pelo exotismo em que mergulha. Então ela vai trazer que aqui normalmente vai trazer alguém adoecido, que além do conflito psicológico assaltante do ser, sofrerá de distúrbios outros orgânicos, especialmente na área do sexo, no qual somatiza inquietação, mascarando-se para negar a dificuldade e chamar a atenção pelo exotismo em que mergulha. A população agita-se em torno do sucesso, em razão do ilusório poder que ele proporciona e por decorrência de raciocínio, que não corresponde à realidade, tais como vitória sobre impedimento, aquisição de paz, ausência de problemas, que de fato coloca o indivíduo numa fantasia, numa ilusão. Então, essa agitação social em torno do sucesso, em razão desse ilusório poder que ele proporciona, e por decorrer de um raciocínio que não corresponde à realidade, à verdade, como aquisição da paz, ausência de problema, vitória sobre impedimento, o êxito veste exteriormente o indivíduo sem o modificar por dentro, nem conceder-lhe plenitude. Trata-se de um objetivo que se pode também transformar em mecanismo de fuga do conflito, que se não tem coragem de enfrentar ou que se prefere ignorar. E é curioso porque do momento que o indivíduo ele prefere uma atitude precipitada a fazer uma sábia lentidão, uma prudente reserva, uma moderação constante, ele acaba que vai fazer esse não enfrentamento adequado das suas dificuldades, dos seus problemas. Mas se um indivíduo ele adia uma atitude precipitada e age com prudência, com cautela, ele consegue olhar para a dificuldade para fazer uma lucidez de resolução do que ocorra. Nesse sentido, que a benfeitora vai dizer que o êxito vestirá exteriormente o indivíduo sem o modificar por dentro, nem conceder-lhe plenitude. Trata-se de um objetivo que se pode também transformar em mecanismo de fuga de conflito, que se não tem coragem de enfrentar ou que se prefere ignorar. Não raro, ao conseguir-se o êxito, depara-se com o interior vazio, tédio, desmotivação. É como um biótipo de sucesso que se apresenta frustrado, magoado com a vida, sucumbindo em depressão. Então, ela vai trazer que esses biótipos sucessais são comuns, se apresentando frustrados, magoados com a vida, sucumbindo em depressão, desesperação, em ideações mórbidas, de autoextermínio. Aqueles que lhes investe luxo, sorridente família, extravagância, não percebe que tudo isso é exibicionismo, se distancia da verdade. Então, seja invejar uma família sorridente, um luxo, uma extravagância, o invejoso não percebe que tudo isso é um exibicionismo, distante da verdade. Inclusive porque na Terra nós encontramos relacionamentos do nosso ontem, e mesmo que seja do nosso hoje apenas, que nos convida a criar simpatia,
ou a transformar uma antiga antipatia num sentimento afável amistoso. Porque quando alguém diz que não perdoa, esse indivíduo ele está marcando um encontro com o seu desafeto numa próxima existência na Terra. E acontece que, se o indivíduo ele consegue harmonizar seus relacionamentos, os outros vão se tornando parte da sua família espiritual, porque ele não vai precisar reencontrar encarnado, mas que passarão pelo afeto criado a serem relacionamentos espirituais e que vai significando bênção para o porvir desse ser, por ter conseguido harmonizar suas relações. Por outro lado, se o indivíduo ele fica com ódio e ressentimento de alguém, ao invés dele transformar esse relacionamento, seja do ontem, que ele precisa tornar amistoso, afável, seja do hoje, que ele precisa tornar simpático, ele faz isso virar uma algema. Ao invés do outro passar a se tornar sua família espiritual, que é libertador, ele está continuando a marcar encontros na família ou na proximidade ou em estar numa convivência material encarnado na Terra para tentar solucionar. É nesse sentido que nós precisamos entregar o amor todo de que sejamos capazes, no limiar da nossa força. Porque isso vai transformando os relacionamentos que a gente tem na Terra em relacionamentos espirituais, preponderantemente. Porque vai desatando nós, abrindo prisões, liberando grades e nos curando, nos libertando. É por esse motivo que quanto mais um espírito ele evolui, menos dificuldades ele vai ter para lidar com seus relacionamentos. Porque como ele já tem uma caminhada importante harmonizando as suas convivências com os outros, dificilmente ele vai ser pego de surpresa ou virá sucumbir no relacionamento com alguém específico. Porque quanto mais ele harmoniza a interação dele com as pessoas, mais ele vai espiritualizando as suas interações com os outros. E isso significa que mais preparado ele vai ficando vibratoriamente, energeticamente, para lidar com qualquer dificuldade na interação com alguém que ele vem encontrar. Seja do seu ontem, porque à medida que ele vai harmonizando, vai ficando cada vez mais escasso alguém com quem ele tenha dificuldade, até não ter mais, do seu passado, porque resolveu todos esses relacionamentos, seja com alguém que ele encontre hoje, porque ele vai ampliando a sua família espiritual e diminuindo a chance de encontros perigosos para si, ou que possam arrastar para uma queda. É por esse motivo que nós precisamos cultivar o perdão, a bondade, o auxílio aos outros, porque isso muda nosso tônus vibracional. Como numa minissérie Sessão de Terapia, que relata o dia a dia de um psicanalista com as dores e as dificuldades dos seus pacientes. E o terapeuta, ele tem uma dificuldade de relacionamento com o pai, porque esse pai, sendo da área médica, acabou tendo um caso com uma paciente, indo embora com ela, deixando a mãe dele. Ele tem mais um irmão, e essa mãe já há um tempo vinha desenvolvendo, quando ele era menor, ideações suicidas e com tentativas. E acaba que numa noite de Natal, que ele vai para a casa de uma vizinha comemorar lá, essa mãe tenta pela primeira vez, de fato, em vias e faz algo contra si mesma para desencarnar. Ela é levada para o hospital, o pai vem para dar auxílio, mas a partir daí ela continuaria tentando outras vezes. E esse relato
mostra uma dificuldade que esse terapeuta desenvolveu com esse pai, que quando ele veio a iniciar uma demência, mais anos para frente, esse terapeuta coloca esse pai numa clínica, internado, onde ele paga, mas que não vai ver o pai, porque está tomado de ressentimento que ele não logrou superar. Mesmo ali com o paciente falando de perdão, falando que precisa reconciliar, ele não conseguia viver isso com o pai. Quando ele foi avisado de que o pai estava para vir desencarnar, ele adiou o quanto pôde a ida dele no hospital para ver o pai no derradeiro momento. E quando então ele combina com a filha de ir para o hospital depois da sessão de terapia que o terapeuta fazia com uma psicóloga, ele, ao chegar no hospital, atravessar o corredor para chegar no quarto que o pai estava, encontra o pai desencarnado. Há poucos minutos o pai desencarnara, e do momento que ele tinha entrado no hospital, o pai ainda estava respirando, vivo, organicamente, porque a vida continua mesmo após o desencarne. O espírito dará continuidade ao seu viajorar para além túmulo, demandando o além, para encontrar os tribunais. E quando esse terapeuta, então, ele vai se aproximando do quarto, o pai vem a desencarnar. E ele desejava ter uma última conversa com esse pai, dando perdão, que não foi possível ser trago em palavras. Porque mesmo que espiritualmente esse pai tivesse sentido que o filho estava indo vê-lo, e sabendo que o espírito do pai, vindo a desencarnar naquele momento, poderia ter divisado o filho ali, finalmente, para ver isso, já ter criado uma harmonização, mas fato é que a dificuldade que esse terapeuta teve de dar o perdão para esse pai pode ter marcado um novo encontro na Terra, na matéria, para tentar terminar de resolver o que aconteceu entre os dois, que vem do ontem. Porque com certeza essa dificuldade que ele tem com esse pai é continuidade de uma luta entre os dois, de um ontem que continuou na atual encarnação em que eles estão como filho e pai. E que mesmo que tenha sido um primeiro encontro, o que aconteceu entre os dois mostra que precisou ser marcado um novo encontro por esse filho para tentar terminar de resolver, pela dificuldade que ele trouxe de lidar com esse pai. E mostra como é delicado essa questão de perdão. Porque se é tão perigoso as vibrações subversivas e contraditórias do ressentimento, da raiva, do ódio, nós, terrícolas, temos uma tendência enorme de correr esse risco. Porque as infiltrações do ressentimento são muito distribuídas entre nós, que trazemos dificuldades importantes de dar o perdão, de dar outra face e de resolver com o inimigo enquanto estamos a caminho com ele. Porque fato é que quando alguém se dispõe a resolver uma situação, mesmo que o outro ele não corresponda àquilo que propuséramos, mas se aquele que toma a iniciativa de resolver um desafeto, uma situação irregular com alguém, se ele realmente vai em busca da sua renovação, da sua cura, da utilidade, da espiritualidade, do atendimento profissional se for necessário, e da mudança de conduta para melhor, de uma conduta mental nobre, de pensamentos elevados, de palavras que tragam amparo, conforto, de um testemunho crístico, esse indivíduo ele está tirando as algemas desse relacionamento, mesmo que o outro não arrede o pé, não permita uma aproximação naquele relacionamento devido ao que possa ter acontecido.
É por isso que aquele que realmente quer modificar a sua trajetória, ele tem como fazer isso. Ele tem realmente como tirar essa algema, desatar esse nó, pela mudança da sua conduta para melhor e pela sustentação dos seus hábitos nobres, que vão deixando coisas boas por onde ele passa. Nesse sentido que a Jona vai trazer, que na realidade alguns triunfadores são tímidos quando em convívio particular. Astro da mídia, sucesso da finança, denunciando receio injustificável, e quando desce do pedestal da fama, confunde-se na massa, tornando-se insignificante. A vida plena exige criatividade, movimentação, vibrante integração e satisfatória na busca do prazer essencial. Inclusive porque do momento que o indivíduo ele realmente está podendo confundir-se no meio da multidão, num anonimato saudável, enquanto ele, mesmo vivendo o amor, continua sendo ele mesmo, numa individuação adequada, harmonizada, ele vai deixar o seu contributo nobre nesse anonimato mesmo. Por outro lado, quando o nosso chamado é para um trabalho em que a gente se expõe pela causa do Mestre, faremos isso de bom grado, porque é realmente esse despertar consciencial, onde o ser, ele opta por dar a vida e por isso ele não retém. Ele perde, paga, doa para ajudar, ao invés de cobrar. Nesse sentido que o indivíduo, então, ele não irá por condição, porque ele abraça o sacrifício espontâneo, a renúncia, em que ele logra vencer a própria humanidade. Por isso que a Jona vai dizer que plena vida exige criatividade, integração vibrante, movimentação satisfatória na busca do essencial prazer. Todo esforço que move aqueles que triunfaram sobre si mesmos, através das atividades a que se entregaram, arte, ciência, religião e filosofia, anelava pelo encontro, a conquista da plenitude e do prazer. Então ela vai trazer desses esforços movedores de tantos quantos lograram o alto triunfo, via atividades a que se entregaram, seja na filosofia, religião, ciências e artes, anelavam pelo encontro, a conquista da plenitude, do prazer. Mas não somente eles, também outros que se não tornaram conhecidos e que não se massificaram, mantendo seus ideais, lutando por eles com abnegação, estoicismo, alimentava o desejo de tornar a existência prazerosa, compensadora, mesmo quando isso os levara ao holocausto, a perda de haveres, de situação, de nome, preservando com serenidade a ambição de conquistar a imortalidade. Mesmo que ele percebesse que situação, status, nome, haveres, a vida orgânica, isso indo embora, era compensador, porque preservavam serenamente, nessa consciência apaziguada, a ambição de conquistar a imortalidade. Na perda do si, efeito da vida moderna, o indivíduo se frustra, ficando atrás daquele que brilha, consumindo-lhe o sucesso, ao tempo que o ajuda a vender mais, a desfrutar de mais êxito. Então ela vai trazer que um dos efeitos da vida moderna é a perda do si. O indivíduo se frustra, fica atrás do que brilha, consumindo-lhe o sucesso, porque geralmente quem fica fazendo brilhantismo para ter aplauso, gratidão vindo do outro, elogio, ele enriquece seu cofre à custa de alguém que fica atrás dele consumindo o seu sucesso. Então, na verdade, não é se doar, é usar o outro. Nesse sentido,
que aquele que fica nessa perspectiva de massagear o brilhantismo de outrem, ele o ajuda a vender mais, a desfrutar de mais êxito, e acaba se tornando corresponsável pela evidência, pela liderança que esse alguém terá. Porque uma coisa é eu ter em Jesus meu guia modelo, e viver isso de tal forma que, mesmo que eu não fale no nome de Jesus, um dado ambiente, onde possa existir pessoas que não sejam cristãs, mas eu testemunho Jesus. E aquele que está diante de mim sabe que ali tem um seguidor do Mestre leal, porque conhece os postulados, os exaros do Cristo. Outra coisa é eu ficar fã de um ídolo mundano que não sustenta a própria elevação moral, que tem atitudes contra testemunho, arrastando aqueles que lhe idealizam e lhe insuflam elogios e aplausos a caírem tanto quanto ele cai, porque do momento que eu faço parte desse grupo que fica incensando e líderes mundanos, eu estou contribuindo para uma interferência materialista no mundo. Mesmo que eu não seja esse ídolo materialista, se eu sigo uma referência que é mundana, eu estou contribuindo para que essa interferência se amplie. Seja com aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo que eu divulgo na rede social, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu escolho. A sua invisibilidade nem sequer é percebida, mas constitui segurança e apoio para aqueles que se destacam. Porque chegado nesse ponto, a pessoa pode estar numa invisibilidade que não é percebida pelo ídolo, mas constituirá segurança e apoio para aquele que se destaca. Ou seja, é ver o outro como objeto para subir num palanque cada vez mais alto, visando um pódio. E isso são perspectivas materialistas, que é o grande inimigo do espiritualismo. Enquanto a gente está falando de diferentes religiões, normalmente o cristianismo, com as suas vertentes, nós estamos falando de espiritualização, nesse sentido que nós estamos na mesma perspectiva. Mas o materialismo, sim, é o grande inimigo do espiritualismo, que todos precisamos combater. Porque a sua interferência, ela arrasta multidões, com as suas consequências legítimas. Suicídio, loucura, desesperação. A ocorrência, de outra forma, também contribui para o aumento de criminalidade, para a conduta aberrante. Porque acaba que os referenciais, sendo pessoas que dão contra-testemunho do bem, isso faz aumentar a criminalidade, violência, aberrantes condutas exóticas, extravagantes, chocantes, escandalosas. Então a agressividade surge quando o espaço diminui, seja entre animal ou entre homem. Nesse sentido que o espaço diminuindo, a agressividade surgirá, seja entre homem ou entre animal. Comprimidos tornam-se violentos. Por isso que a perspectiva de se doar, ela vai na contramão disso. Impossibilidade de alcançar ou de ser alcançado pela luz do sucesso, explode em perversidade, em conduta criminosa, que os retira do anonimato, os transformando em ídolo para outros psicopatas que os seguirão, neles tendo seus mitos. Por isso que, até mesmo quando a gente fala de suicídio, o fato de alguém cometer uma determinada atrocidade contra si mesmo acaba sendo seguido por outro. Infelizmente, pelo menos uma pessoa poderá fazer um ato parecido ao do suicida por ter visto isso acontecer com outra.
Agora, se o mal já tem esse alcance de eclipsação, de arrastamento, o bem, que é muito mais poderoso, ele pode fazer benefícios pela coletividade. Por isso é urgente o horror ao mal e a escolha pelo sumo bem. Por sua vez, líder é indivíduo real ou conceptual, que a mídia celebriza, pela hediondez disfarçada de coragem. Porque são defensores da lei, da sociedade, embora método truanesco de que se utiliza, ou pela habilidade de burlar o sistema, de se tornar justiceiro a seu modo, a seu sabor, ou de se impor pelo suborno, pelo poder, que aos outros reduz ao nada, pelo medo. E a gente tem exemplos disso, de líderes em determinados países que vão para a política e que cometem essas perversidades e são seguidos pelas massas. Mesmo que muitos estejam sendo prejudicados por eles, eles vão fazendo a sustentação de prisões injustas, desonestas, torturas na calada da noite. E que fazem eles continuarem naquele comando político à revelia. Por isso que ela vai trazer que o líder é um indivíduo real ou conceptual, que a mídia celebrizará pela hediondez disfarçada de coragem. Porque do momento que o indivíduo tem essa perversidade, essa hediondez mórbida, ele acaba sendo colocado num pódio. Por ser defensor da lei da sociedade, embora esse método truanesco de que se utiliza, por uma habilidade que tenham de burlar o sistema, de fazerem injustiçamento, tornando-se justiceiros a seu sabor, ao seu tom, ou de se impor pela extorsão, pelo suborno, pelo medo, pelo pânico, pelo poder que reduz outrem a nada. Então vai tratorando, esmagando, posificando os outros. Uma vida saudável não naufraga na perda do si, por estabelecer seu próprio ideal, expresse uma conduta harmônica, dentro de diretrizes socialmente aceito, caracterizado por uma autoconsciência. Então, ela vai trazer que viver saudavelmente não naufraga na perda do si. Por estabelecer o próprio ideal, expresse uma conduta harmônica, dentro de diretrizes do aceito socialmente, caracterizado pela autoconsciência. Porque o indivíduo ele consegue, mesmo em meio a uma massa ensandecida pelo ódio, pelo rancor, pela perversidade, se manter ele mesmo, na bandeira dos seus ideais nobres, que ele continua a levar. Porque quando o indivíduo ele consegue sustentar a elevação em meio à lama, à sombra, é porque de fato ele internalizou isso. Isso se tornou ele, parte do seu normal. Por isso que quanto mais a gente escolhe pelo bem, mais a gente vai se afeiçoando ao bem, se tornando bons. É um processo de habituação saudável, de disciplina elevada. Quanto mais eu faço, mais eu estou internalizando, mais eu torno aquilo parte do meu normal, do meu eu, do meu individuação enquanto ser. É nesse sentido que construir um hábito positivo é que vai substituir um hábito negativo, sustentar um pensamento digno. O sucesso exterior não prescinde daquele interno, decorrente de uma perfeita assimilação de objetivo existencial e pessoal interesse. Então, mesmo que o indivíduo esteja sucessando exteriormente, isso não prescindirá do seu interior, que decorre de uma assimilação perfeita do objetivo existencial e do interesse pessoal, porque então isso vai confluir para uma arruela só, o interesse pessoal e o objetivo existencial,
Porque nesse ponto o indivíduo ele atinge essa humildade sincera, esse desinteresse material e moral absoluto, o devotamento sem limite, sem segunda intenção, a abnegação da personalidade. Quando se diz que outro está realizando isso, tal não significa verdade, mas o que dele se pensa, que ele projeta, ou no que ele crê sob o ponto de vista material, artístico, cultural e social. Então, ela vai trazer que mesmo que alguém diga que está realizando algo, tal não significará a verdade, mas o que dele se pensa. E aqui ela vai trazer de um falando de um terceiro. Enquanto aí essa interação entre os seres humanos na convivência. Então, quando alguém diz que outrem está realizando isso, tal não significará a verdade, mas o que dele se pensa, que ele projeta ou no que ele crê, sob o ponto de vista social, artístico, cultural, material. A autorrealização é como processo de autoconquista, de autossuperação, na qual se harmoniza sentimento, aspiração e razão. Nesse sentido que essa perspectiva que ela vai trazer significa superar-se a si mesmo, de fato lograr isso interiormente. Por esse motivo que o movimento ele é profundo, onde o indivíduo vai superando o próprio limite, medo, fraqueza, superando o anterior feito, resultando em desenvolvimento pessoal, resiliência, resistência, maior inteligência emocional, avanço na personalidade de força fundamental para enfrentar desafio e transformar a fragilidade em força criativa, mas sob uma perspectiva de vitória sobre a própria sombra. Nesse sentido que eu dizendo que alguém está realizando algo não retratará necessariamente a realidade, a verdade, mas o que dele penso, o que esse outrem projeta, ou no que ele crê sob esse ponto de vista artístico, cultural, material e social. Por isso que a verdadeira vitória é interior. Mesmo que o mundo me aplaude, eu posso estar fracassada consciencialmente. Porque a autorrealização é autoconquista, a autossuperação onde o indivíduo vence o seu mal pendor e consegue canalizar isso para o nobre, a caridade, a utilidade, se harmonizando sentimento, aspiração e razão. Enquanto o indivíduo na massa desaparece, aquele que é feliz se destaca, irradia poder, alegria, prazer. Pode não ter valor material que desperta ambição, mas é rico de saúde moral, de equilíbrio, de paz. Então faz essa irradiação tanto de alegria, de poder, de prazer, e vai acontecendo esse destacamento. Mas o indivíduo na massa ele desaparece, porque a verdadeira luz ela vem de dentro. Mesmo não tendo valor material que desperte ambição, é rico da paz, da harmonia e de saúde moral. Seu olho tem brilho, sua face movimenta músculo, sua expressão é de vida, de conquista interna. Então o olho brilha diferente, porque é algo que vem de dentro, não é uma mascaração, uma mesclação grey, mas algo autêntico, devido às fermentações e urdições nobres que o indivíduo realiza porta dentro da alma. A face movimenta músculo, a sua expressão da vida, de conquista interna, de se autoconhecer, se autoperdoar, se autoamar. E
conseguir viver isso aonde se movimenta, na direção de outrem. A pessoa estará amorfa na massa, patibular, morta. A perda do si, sem dúvida, é uma das muitas enfermidades dos modernos tormentos. Então, ela vai trazer que essa perda do si, ela tem a ver com uma doença, do tormento odierno, contemporâneo. Na ausência de alegria, ela vai trazer que, afastando a pessoa da sua realidade, retirando-lhe a individualidade, o mergulho no grupo torna amarga, desinteressada de si mesma, sem objetivo. Passando a agir como a maioria prefere, adquirindo aquilo que o consumismo informa ser mais procurado, e, nesse caso, esmaece o senso crítico e o humor se entorpece, desaparecendo. Nesse sentido que existe essa perspectiva onde o indivíduo, ele, ao sair da sua realidade, se afastar da sua verdade, retira-lhe a individualidade e mergulha no grupo amargamente, desinteressado de si próprio, sem objetivo, passa a agir como se a maioria prefira, adquire aquilo que o consumismo informa ser mais procurado, mesmo que não tenha valor nenhum, e que para o indivíduo vai ser insignificante, desnecessário, mesmo que para adquirir isso implique para o ser se endividar, se transtornar para uma conquista material, que ele não tem condição financeira para aquilo. Se ele é informado de que é o mais procurado e cobiçado pelo grey, pela massificação, ele acaba, mesmo com todos os prejuízos reais que isso implicará, realizando aquela compra, aquela adquisição. Nesse sentido, o senso crítico esmaece, o humor, ao se entorpecer, desaparece. Passa a aceitar o que ele é impingido pela propaganda, sua capacidade de dizer basta desfalece enquanto afogado na sucessiva e rápida informação e tem um aprofundamento no conteúdo diminuído. Retirando o prazer de conhecer, sendo conduzida à ilusória sensação de estar a par de tudo o que acontece, assim perdendo-se na variedade de notícia, que acaba se tornando algo imperioso. E do momento que o indivíduo ele deseja saber de tudo que acontece, ele já não consegue focar no que precisa. Nesse sentido que o fato de nós podermos ter originalidade na nossa conduta significa uma harmonização numa adequada individuação. Porque nesse sentido o indivíduo ele tem essa criatividade, essa perspectiva própria perante o que ocorra. Nesse sentido que a Jona vai trazer que o indivíduo passará, graças a esse procedimento, aprender a gostar do que lhe é imposto de forma autoritária, tendo a emoção robotizada. Porquanto seu humor se expressa no riso esgarte, o grotesco, sem o vulgar, o chão, sem prazer de expressar a própria emoção de júbilo. Então, ela vai trazer esse diferencial de ocorrer com a representação televisiva o riso da plateia, quase sempre selecionada e paga pela produção do programa. Antinatural, decidido por alguém que sinaliza momento hábil, sem sentido, desinteressante. Na computadorizada sociedade, ser espontâneo é quase um sacrilégio, uma aberração. O humor torna-se cada vez mais agressivo, chulo, não traduz alegria, hilaridade ou satisfação que libera enzima, proporcionadora de saúde e auxiliar na imunização do organismo. É nesse sentido que
ela vai trazer que evita-se sorrir ou tem-se medo de fazê-lo. O indivíduo fica nesse receio do sorriso, evitando. Acredita-se que não existe razão para a alegria e o senso de humor desaparece. Pouco a pouco, substituído pelo azedume, carantonha. A perda do senso de humor equivale ao desaparecimento do sentido da vida, do seu objetivo, meio de realização. Conquistar o significado existencial dá-se mediante a aquisição da capacidade crítica, discernimento ante a verdade, arrojo, coragem de ser autêntico, que a vulgaridade destrói em razão da conveniência e descaracterização da pessoa como indivíduo. E é curioso porque existe colocado pela mídia e que entra nas nossas casas e são consumidos e ovacionados pela multidão. E isso implica um risco grande, porque do momento que existe uma veiculação sem baliza, sem uma proteção mental daquilo que está acontecendo, como a Jona vai trazer, sem aquisição da capacidade crítica, do discernimento ante a verdade, de coragem, de autenticidade, porque permitiu-se destruir pela vulgaridade, em razão de conveniência e descaracterização da pessoa como indivíduo, isso acaba anulando nossa ação positiva, porque a gente acabará indo com a maioria, ou com aquilo que está sendo imposto pela massa, pela mídia. É nesse sentido que essa perspectiva de nós estarmos encarnados para encontrarmos situações que exigem posicionamento de nós, significa que a individuação é que vai nos permitir, nessa soberania do self sobre o ego, fazer um conduzimento de se colocar adequadamente e de poder estar no controle de si próprio. É curioso porque quando a gente fala até daquilo que é alimento para nós, a tendência que nós temos de colocar bala, refrigerante, bombom em tudo em que implica presentear alguém, um grupo, que um doce é colocado no meio, mesmo sabedores de que estamos diabéticos, dos males que o açúcar causa. Então, é como uma permissão nociva que nos invade e que nos tira posicionamento adequado. E se nos pergunta para que a gente está fazendo isso, nós teremos respostas prontas, como a maioria faz, é mais barato, é o viável. Como se a questão do que faz bem ou do que faz mal tivesse submetida à viabilização. Enquanto, na verdade, o bem ele precisa ser necessidade de escolha. A única opção, pagando o preço que for necessário por isso. E é uma situação que acaba, que infiltra, porque usa a nossa preguiça, a nossa tendência à inércia, ao comodismo, em que a gente acaba sendo levado por essa maré. É por esse motivo que a Jana vai trazer num outro recorte, que a gente precisa aprender a usar a nossa vontade e fazer essa capacidade de estar bem sem conflito, de fato conseguirmos nessa perspectiva uma modificação da nossa condição interna. Por esse motivo que quando a gente aprende a usar a vontade, fazendo essa emulação, estimulando corretamente, visando conseguir viver o bem, sem aflição, perturbação e conflito, amaremos num passo avançado do desenvolvimento psicológico, uma conquista da emoção que supera conflito, o indivíduo se coloca acima disso, enriquece de prazer e júbilo,
aquele a quem dirigido o afeto, amadurecido pela experiência da personalidade e pelo equilíbrio emotivo, proporciona bem-estar numa espera sem ansiedade, alegria no encontro sem exigência. Por isso que se o inimigo, o amor a esse inimigo, constitui essa mais sublime aplicação, porque amar o próximo já é princípio de caridade. Sendo assim, amar o inimigo é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo, que são nossas chagas. O sensualismo também, que precisamos vencer. A afetividade de sexualidade sadia também auxiliará na canalização adequada do bom humor. Se o indivíduo der aso para autopreterição e vitimismo, ele destona sua conduta do sumo bem. Nesse sentido, que Dionísio de Siracusa da Sicília fora um rei autoritário cruel, que se apresentava como poeta autoconfiante, no valor da sua composição, em face de aplausos exuberantes que lhe concedia o bajulador. Logo terminava o poema, lia-o para admirador, que Hipócrita lhe exaltava a qualidade inexistente. Supervalorizando-se, presunçoso, o rei mandara chamar Filoxeno, que era filósofo e poeta de caráter reto, sempre fiel à verdade. Diante do fanático, o rei leu para o convidado diversos poemas e depois indagou-lhe a respeito da qualidade deles. Filoxeno, sem titubear, afirmara que os versos eram destituídos de valor e que não justificava o rei dedicar-se à sua elaboração por faltar-lhe inspiração, destreza poética. Diante dos admiradores falsos que acompanhavam a audácia do homem verdadeiro e crítico, que estava ali fazendo uma crítica adequada, o rei irado mandara encarcerá-lo. Passado um largo período e desculpando-lhe a ofensa, graças a uma carta dos súditos, o rei mandara libertar o filósofo e trazer à sua presença. Como houvera composto um recente poema ao qual atribuía significado artístico e literário, leu com emoção diante dele e da corte, e ao concluir, indagara ao recém-liberto o que achava. Todos na sala do trono louvaram a métrica, o conteúdo de beleza rara e a forma da composição. Filoxeno, que permanecera em silêncio durante todo o tempo, acercara-se de 2 guardas ali postados e pediu-lhes: voltem a encarcerar-me, porque o poema continua de má qualidade e o seu criador não possui poético dom. Ante o estupor que tomara a todos, Dionísio, que também amava a coragem, o arrojo, a intrepidez, embora contrariado, libertara o filósofo, que partiu em paz. Nesse sentido, a livre expressão digna e a coragem de vivenciá-la são decorrentes da capacidade de manter-se o senso crítico e de ter consciência do que se faz e se diz, definindo o indivíduo consciente e livre. Então, ela vai trazer que essa expressão livre, digna, a coragem, o arrojo de viver isso, decorre da capacidade de manter-se o senso crítico, de ter consciência do que se faz e diz, definindo o indivíduo consciente e livre. O filósofo Bertrand Russell e o apóstolo Mahatma Gandhi, entre muitos outros homens e mulheres admiráveis, foram encarcerados mais de uma vez por expressar sua crítica ao sistema arbitrário sob o qual viviam e lutaram para mudar, tornando-se honrosos exemplos para a humanidade. A consciência do si possui a nobreza de identificar a vida e a sua proposta, oferecendo alegria sem jaça na experiência terrícola, porque é essa nobilitância que identifica a vida, o seu para quê, sua proposta existencial. Oferece essa alegria sem jaça na experiência do ser. Apresenta faceta agradável e desconcertante que são selecionadas e com bonomias, aceitas e vividas. Então, essas facetas, seja desconcertantes, seja agradáveis, são selecionadas
com bonomia, aceitas, vividas, com bom humor, com bom ânimo, com disposição. E nesse sentido, que enseja instância de rir-se, de fruir-se o prazer que emula o prosseguimento do existir. Faculdade expressará júbilo, sentido de humor, permite que o indivíduo saudável ria até de si próprio, dos seus equívocos, sabendo dosar o sal que lhe é lícito colocar nos acontecimentos cotidianos, para fazê-los apetecíveis. Então ela vai trazer que essa faculdade expressará esse júbilo. É um sentido de humor, é um senso de humor, permitindo ao indivíduo saudável rir-se até de si próprio, dos seus equívocos, das suas fragilidades, por saber dosar o sal que lhe seja lícito colocar nos acontecimentos cotidianos, para fazê-los apetecíveis, para palatabilizá-los e facilitar, inclusive, intervenções de aperfeiçoamento hábeis. Agindo assim, libera-se a enzima que mantém equilíbrio psicofísico e bloqueia as toxinas prejudiciais que envenenam. O esforço para se preservar o sentido de humor, capacidade crítica, busca de prazer, a própria individualidade, é desafio que deve ser aceito, em favor do crescimento intelecto-moral e do desenvolvimento espiritual. Porque tanto é um desafio em favor do crescimento intelecto-moral, como do desenvolvimento espiritual, que constitui as metas do viver, e que o movimento ciclópico dos dias odiernos não tem direito de entorpecer, facultando a instalação de enfermidades que decorrem de robotização, automação, liberando o ser para a alegria. Então ela vai trazer esse aspecto do esforço, do suor e sangue para preservarmos essa capacidade crítica, o sentido de humor, a busca do prazer, a individualidade própria, o continuarmos sendo nós mesmos, onde todos serão quem são, mas continuaremos sendo nós mesmos. E isso é importante porque é um autoencontro, é um autoacolhimento. Busca de viver esses desafios por serem aceitos em favor do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento intelecto-moral. Constitui as metas do viver. E que o ciclópico movimento dos odiernos dias não tem direito de entorpecer, obnubilar, conspurcar, facultando a instalação de enfermidades decorrentes de robotização, automação, massificação, liberando o ser para a alegria, para a verdadeira felicidade. Na sequência, a benfeitora vai trazer impulsos doentios perversos. O equilíbrio da personalidade resulta do fenômeno de integração do ego com o corpo sob comando da mente. É nesse sentido que existe essa perspectiva que somos convidados a buscar e que tem a ver com essa tranquilidade conosco mesmo, onde a gente vai digerindo os conteúdos dentro de nós. A gente vai conseguindo selecionar aquilo que é utilizável para a nossa energia moral e aquilo que devemos eliminar, excretar da nossa psique. Porque o que for positivo, aquilo que nos auxilia na nossa reforma moral, a gente vai usar isso na nossa energia, na nossa vibração moral. Aquilo que é negativo, sombrio, nefando para a nossa transformação moral, nós excretamos da nossa circuitaria espiritual. Então a gente vai ficando com o bem, fazendo assimilação de conteúdos nobres e vamos conseguindo colocar isso na nossa pauta diária, na nossa rotina, na nossa escolha, onde estaremos aptos para viver esse senso comum adequado, o atendimento da circunstância correto, sob a perspectiva do Cristo, onde o ser ele consegue divisar onde deve atuar e a maneira de fazer isso, porque ele tem perante si o para quê do seu existir. E quando a gente tem o para quê da nossa existência, o como se tornará intermediário.
Quando o indivíduo tem a finalidade da sua existência, o propósito da sua vida, ele aceitará qualquer como, enquanto perspectiva nobre, porque ele logrou esse tesouro que está no coração, que são as vitórias espirituais do ser, que vai conseguindo fazer a substituição daquilo que é negativo por aquilo que é positivo, por aquilo que devemos cultivar, fermentar. E nós temos a condição de utilizar isso na Terra. Mesmo em meio aos desafios, aos óbices, nós temos essa circuitaria espiritual que Jesus nos dá para lograrmos esses cometimentos. Visto que o indivíduo que se propõe a fazer essa perspectiva, como Kardec traz para nós, ele nutre ideais onde o tempo ele passa a ter uma outra perspectiva, o espaço, porque o indivíduo ele vai se eterizar. Então, ele já faz um divisamento além. Ele sai do terra a terra, do chão batido, e vai para uma perspectiva de voo espiritual, moral. E mesmo que a gente precisa estar com o pé no chão, bem fincado para ficar em contato com a verdade, e esse chão batido ele precisa ser um lugar de lucidez, de cautela, de uma perspicácia. Ao mesmo tempo, a gente precisa voar para os cometimentos sublimes, irmos além, fazendo esse empreendimento moral, que é a única coisa que levaremos quando soar o nosso momento de sair da Terra. Onde, ao acontecer um instante da nossa desencarnação, levaremos conosco apenas o bem que tivermos realizado. Aquilo que tivermos equivocado, precisaremos corrigir. Mas os acertos que tivermos amealhado irão conosco e nos auxiliarão no nosso porvir, que a todo nos aguarda, em encarnações por vindouras de marcha de engrandecimento, marcha de sacrifício, que não espera pelo outro, porque mesmo que o outro ele continue com dificuldades, mesmo alguém da nossa família, do nosso trabalho, da nossa militância no centro espírita ou na religião que o indivíduo participe, continuar apresentando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas importantes que possam acontecer, nós estamos modificando. Isso realmente importa, porque quando eu me modifico moralmente, eu me melhoro, eu me aperfeiçoo, eu me torno um instrumento para o outro. Quando ele chegar no astral e olhar para trás, se eu não desisti dele, se eu não o abandonei, seja esse alguém amado por mim desde a existência pregressa, ou alguém que eu iniciei a convivência aqui e que houve alguma dificuldade, mas que eu pude amar e conseguir lograr isso. Seja algum desafeto que veio do ontem e que nós conseguimos transformar em bons sentimentos. Se esse alguém, ele percebe que eu continuei com ele de alguma forma, que não houve abandono da minha parte, que eu não desisti dele, não importa o que ele apresentasse, quando chegar no astral, se ele vier a falhar em algum aspecto e olhar para trás e ver que eu não desisti dele, ele se sentirá emulado a se amar mais, a avançar de maneira substanciosa e importante a sua trajetória evolutiva. Se ele percebe que eu virei as costas para ele, que eu desisti dele, ele poderá me responsabilizar e me culpar, dizendo que determinadas falhas que ele teve é porque eu me afastara dele ou eu desisti dele. Por isso que não importa o que o outro apresente.
Do momento que nós não desistimos do outro e seguimos amando incondicionalmente, no limiar da própria força, que sejamos capazes, com todas as fibras do nosso coração, do nosso ser, essa convivência, ela ressumará, transpirará a bênção, exudará benefícios. E é nesse sentido que, do momento que a gente pode estar nessa interação positiva com o outro, nós teremos a certeza que vamos levar da Terra o nosso melhor. Não com uma perspectiva interesseira, de não desistir para não termos uma responsabilização negativa vindo do outro na nossa direção, mas porque escolhemos a doação, dando de graça o que de graça recebemos, como Jesus nos preceituara nos seus exaros sublimes, fazendo a utilidade, os frutos bons pipocarem 5 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, indo além daquilo que houvera sido proposto no astral, onde podemos fazer muito mais no bem do que inclusive o que concordáramos no astral em acordamentos de ação aqui, por termos vindo para a Terra para pedir trabalho. E pela graça de Jesus, que é de onde promana toda luz na nossa direção, poderemos então lograr essa vitória, que é primacialmente a vitória sobre nós mesmos.